Os irmãos abram a Bíblia em Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 até ao 28. Mateus, o capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Nós vamos refletir na palavra de Deus. Amém? Contrário, Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 28, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despeda, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações e que possamos de fato aprender e que a palavra de Deus possa produzir frutos em nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então vamos meditar aqui nesse texto, e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que de fato possamos ser impactados pelas verdades da Escritura. É verdade que não podemos nos conformar com a nossa vida cristã. Quando eu falo não devemos nos conformar com a nossa vida cristã, quando essa vida é uma vida tímida, uma vida medíocre, sem vida, sem esperança, sem entusiasmo. Não podemos nos conformar com isso. O crente, ele precisa buscar, ele precisa desfrutar do melhor de Deus na vida dele. Isso é uma coisa que eu tenho meditado, que eu tenho procurado refletir sobre isso, e eu acredito que é isso que devemos buscar, devemos lutar para isso. O crente não pode se conformar com aquela ideia dele dizer assim: eu sou membro da igreja, eu faço parte da igreja, e tá bom desse jeito. Tá bom, porque eu vou nos domingos, eu vou de vez em quando para o culto e estou satisfeito. Não, eu acho que o crente, eu entendo na Escritura que o crente, ele tem que ter desejo de aprender mais de Deus, ele tem desejo de desfrutar da presença de Deus, ele tem que ter desejo de crescer na vida espiritual, ele tem que ter desejo e lutar para que ele possa triunfar diante das dificuldades, diante do pecado, diante dos vícios, diante das lutas da vida. Ele deve dizer assim: o Deus que eu sirvo é um Deus grande, é um Deus todo poderoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, tudo está na mão dele, Ele governa sobre tudo. Então eu não posso ficar aqui prostrado diante de algum vício, diante de algum pecado, diante de alguma dificuldade, diante da frieza espiritual, diante das tentações. Eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso perseverar, eu preciso buscar o Senhor para que eu ultrapasse essas dificuldades, para que eu vença essas dificuldades, para que eu alcance uma vida espiritual madura, mais transformada, uma mente cada dia mais renovada, um entendimento mais profundo do que aquilo que o Evangelho traz, aquilo que o Evangelho revela. Mas para isso devemos ter muita vontade, dá trabalho, é preciso que haja muita dedicação, é preciso que tenha um coração humilde, quebrantado, é preciso orar, e orar muito, meditar na palavra, dedicar tempo, levar a sério, para que isso seja alcançado e para que a gente cresça. É possível, irmãos, é possível o crente alcançar uma maturidade, é possível você vencer, é possível você orar todos os dias, é possível você ter mais prazer na presença de Deus. Isso é possível se buscarmos mais a Deus. E muitas vezes nós alcançamos isso porque a gente gasta muito tempo, a gente perde muito tempo em coisas que não edificam, em coisas que não é para a glória de Deus. Então é preciso se esforçar,
É preciso conhecer mais, é preciso deixar Deus governar a sua vida, o seu coração, encher o seu ser, tirar a sua timidez, o seu medo. Você precisa ser mais ousado, corajoso, disposto a servir a Deus, né? E você precisa sentir esse desejo, você precisa ter disposição para isso e não se acomodar. Quando a gente se acomoda, a gente fica, tá bom desse jeito, eu já conheço o Senhor, tá tudo bem, e isso é ruim. Você precisa ter sede. A palavra do Senhor nos ensina nos Salmos que devemos ter sede, assim como as corças, né? Tem sede das águas, eu tenho sede, minha alma tem sede por ti. Quer dizer, os salmistas expressavam isso nos Salmos, né? Esse desejo pela presença de Deus, esse desejo, essa vontade de buscar Deus, de aprender a palavra de Deus. Quando lemos o Salmo 119, o Salmo 119 é o maior salmo que tem nas Escrituras, é somente ele exaltando a palavra, um desejo pela palavra, de meditar na palavra. Então devemos olhar para isso e buscar Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E é interessante que esse texto ele fala dessa mulher. E quando essa é uma mulher que ela era muito perseverante, ela persistia muito em buscar a presença de Deus, ela não desistia fácil, aliás, ela não desistiu de maneira alguma. E é interessante quando a gente olha para o contexto, olha aqui do capítulo 14, o capítulo 15, 14, todo o capítulo 15, né? O capítulo 14, a gente percebe que Jesus realizava milagres, coisas extraordinárias, mas principalmente os religiosos da época. Quando você olha para o capítulo 15, o versículo 1, ele diz que ali os fariseus e os escribas, que eram os principais religiosos da época, eram aqueles que tinham a lei, que eles interpretavam a lei, que eles pregavam, que eles tinham as tradições. Eles não acreditavam, eles não tinham fé, eles pregavam, eles tinham ali a Bíblia, o Antigo Testamento, eles tinham a lei de Moisés, mas eles não acreditavam. Isso é incrível, eles não acreditavam. Os religiosos da época, eles tinham uma religião como se fosse morta, sem vida. Eles não acreditavam. Eles perseguiam Jesus porque Jesus realizava milagres. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tentavam de alguma maneira pegar Jesus para prender, matar, porque eles não acreditavam na palavra. E quando a gente olha para isso, Jesus realizava diversos milagres. Você olha para o capítulo 14 e no versículo 34, a palavra do Senhor diz que Jesus estava ali na terra de Genezaré, e a palavra do Senhor diz que eles trouxeram ali muitas pessoas da circunvizinhança. Eles trazem pessoas que puderam estar ali, que estavam enfermos, passando por dificuldade, e eles traziam para que eles pudessem pelo menos tocar na veste de Jesus, na hora da veste de Jesus, para ficar curado. E ali os fariseus, os escribas, eles procuram Jesus e eles tentam repreender Jesus, porque os discípulos ele comia sem lavar as mãos. Era justamente a tradição da época. Eles vendo esses milagres, eles vendo tudo isso, eles não acreditavam. Estavam apegados às tradições. E quando a gente olha também para o capítulo 15, versículo 29, a gente também entende isso. Depois que Jesus sai da região lá de Tiro e Sidom, a palavra do Senhor diz que vieram a ele muitas multidões, versículo 30 do capítulo 15, vieram grandes multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhava com tudo aquilo, que estava acontecendo, ver que os mudos falavam, que os aleijados cobravam, os aleijados cobrava saúde, os conchos andavam, os cegos viam, então glorificavam ao Senhor. Mas mesmo assim, aqueles religiosos que tinham a tradição, que tinham a Bíblia, não acreditavam, poucos acreditavam. Mas é interessante que no meio disso tudo aparece essa história de uma mulher estrangeira, porque a palavra do Senhor diz no capítulo 15, versículo 22, diz que ela era cananeia, uma mulher cananeia. E a palavra do Senhor diz que Deus estava ali, o Senhor Jesus estava na região ali de Israel, e diz que pela primeira vez, a única vez, Jesus sai da região de Israel e ele vai para um lugar onde era a terra dos gentios, que ele chama que era o lugar dos Tiro e Sidom. Era a região da Galileia, aliás, ali a região de Tiro e Sidom. E essa mulher é uma cananeia. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega ali, quando a gente olha para o texto, quando a gente lê Marcos no capítulo Marcos
Quando a gente lê Marcos no capítulo 14, aliás, no capítulo 7, no versículo 24, a palavra de Deus, quando Jesus chega ali naquela região, ele tenta se esconder ali, se ocultar, mas ele não consegue se ocultar dessa mulher, porque essa mulher descobre que Jesus estava ali. E a palavra do Senhor diz que essa mulher vem até Jesus, e a palavra do Senhor diz que ela clama ao Senhor. E é interessante que essa palavra clama, também a ideia é que ela grita, ela dá um berro, ela dá um grito, ela grita muito alto, é um grito de desespero, e ela grita ali no meio, ela grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que isso é muito interessante, porque ela expressa ali, quando ela expressa isso, ela expressa de fato esse clamor, ela expressa de fato um sofrimento na alma, uma grande angústia, uma grande dificuldade, mas também esse clamor, ela mostra, quando a gente começa lendo o texto, que ela tinha uma fé inabalável, ela tinha uma fé inexplicável, ela tinha uma fé muito grande, porque era uma fé que era capaz de perseverar. Quem tem fé, uma fé profunda, ela também persevera, ela não desiste, ela persevera, mesmo que se tenha muitas dificuldades, mesmo que se tenha muitos obstáculos. E por que a gente percebe que ela tem uma fé tremenda? A gente observa que ela clama, ela grita alto, e quando ela clama esse clamor, ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Algumas traduções de outras diz: tem compaixão de mim. Ela está dizendo ali, quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está expressando ali diante de todo, mesmo ela estando em terra estranha, mesmo ela não tendo as escrituras, mesmo ela não tendo a revelação, ela ouviu falar sobre Jesus, foi gerado fé no coração dela, uma fé inexplicável, e essa fé, ela diz assim: tu és o rei, tu és o Messias prometido, tu és o filho de Davi, tu vem da descendência de Davi, tu és o Deus, o rei. É isso que ela está expressando, porque a ideia do filho de Davi, a ideia do ungido, era o Messias prometido, aquele que ia libertar Israel. E ela clama, ela diz: Jesus, tem pena de mim, tem compaixão de mim. E ela expressa aí qual era a dificuldade. Ela disse que ela tinha uma menina, uma filha, a gente não sabe o tamanho dessa menina, mas pelo jeito era uma menina, quem sabe adolescente, era uma mocinha ou uma pré-adolescente, porque quando a gente olha, lê lá em Marcos, diz que quando ela volta, a menina está sentada na cama, a menina já parece ser uma mocinha, um adolescente, uma criança já crescida. E a palavra do Senhor diz que ela disse que essa menina estava horrivelmente endemoniada, um demônio possuía essa menina. Ele não expressa quais eram os sintomas, mas o fato que parece aqui que era uma enfermidade, o fato que parece aqui que esse demônio deixava ela aprisionada, caída na cama, enferma, lá, doente. E ele disse que era um demônio, era um espírito mau que estava sobre aquela menina. Mas diz, quando ela clama assim pelo Senhor, a palavra do Senhor diz que Jesus, porém Jesus não respondeu palavra alguma. Isso é uma coisa tremenda, isso aqui, porque ela clama, Jesus ouve, mas Jesus não diz nada, ele fica calado. Jesus fica caladinho, não diz nada, não dá atenção para aquela mulher. E é bem interessante que os discípulos, quando ouvem isso, ela clamando, porque pelo que a gente vê aí, essa expressão clamor, que também algumas traduções diz que ela gritava, isso de alguma maneira incomodava, isso de alguma maneira chamava muita atenção, porque os discípulos dizem assim: Senhor, ela vem gritando aí atrás, ela vem clamando, despede ela, manda ela embora. Mas também, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Jesus também não diz nada. Jesus não diz assim: para, Jesus também fica calado. Jesus nem responde a mulher de imediato, mas também não responde os discípulos, ele também continua calado, Isso aí no versículo 23, ele porém não respondeu palavra, e os discípulos aproximando rogaram: manda ela embora, despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Ela incomodava, os gritos, ela realmente era um clamor que chamava a atenção, era um clamor de desespero, ela gritava muito alto. Vocês percebem aí que a fé, como uma fé ousada, faz pessoas. Isso é loucura. Isso é loucura, humanamente falando. A fé para esse mundo realmente é louco. Uma pessoa fazer uma coisa dessa no meio de uma multidão, vir gritando em desespero, no meio de uma multidão, no meio daqueles discípulos. E os para, e Jesus não dá atenção, e ela continua
clamando. Sabe por quê? Porque a fé dela era uma fé muito profunda. Quando a gente para com críticas, quando a gente fica desanimado, ou a gente quer parar, é porque a nossa fé é pequena. Precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos meditar mais na palavra, precisamos encher nosso coração de fé. Essas coisas não podem nos abalar. É a fé que é pequena, precisamos buscar uma fé grande, uma fé que realmente nada vem nos abalar. As pessoas nos criticam, nos levanta contra nós, critica a igreja, calunia a igreja, e a gente fica de cabeça erguida, porque a gente vai dizer, a igreja vai dizer: eu sei em quem tenho crido, eu creio nas verdades, eu creio na palavra de Deus. Então, quando os discípulos chegam para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não responde palavra alguma, veja no versículo 24 que ele vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado, e ele fala isso para a mulher ouve muito bem, que ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma palavra muito dura aqui que o Senhor Jesus fala para ela, porque ela é estrangeira, ela não era do povo de Deus. Isso é muito interessante, porque tem a ver com o pacto, porque no pacto Deus fez um pacto com a nação de Israel. Deus não tinha um pacto com os gentios. Por isso que ele vai dizer: eu não fui enviado, o meu pacto, o meu negócio é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui tem uma coisa bem interessante, porque aconteceu uma coisa bem interessante aqui, é que a cruz ainda não tinha sido erguida. A cruz não tinha sido erguida, porque na verdade o que unia todos os povos era a cruz. E quando a cruz ainda não tinha sido erguida, Deus tinha feito um pacto com a nação de Israel. Mas quando a cruz foi erguida, a palavra do Senhor diz que Deus vai atrair todos a Ele, todo mundo a Ele. E a cruz ainda não tinha sido erguida. A palavra do Senhor diz lá em João no capítulo 12, que ele diz que quando ele fosse levantado, ele atraía muitos. Quando a gente lê em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14 por diante, ele diz que a cruz, ele uniu esses dois povos, os judeus e os gentios. Então aí a gente compreende que a cruz ainda não tinha sido erguida. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim: eu não vim para você, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus tem pacto com a nação de Israel. Deus ainda não tem um pacto com os gentios. E você não é mulher judia, né? É isso que ele vai colocar em Efésios no capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, tanto judeus como gentios, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Veja o que ele está colocando quando observamos aqui, é que ele está dizendo assim, que agora através da cruz ele uniu tanto judeus como gentios, mas antes ainda Deus só tinha um pacto com a nação de Israel, e ele diz isso para a mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque os judeus também consideravam os gentios como cão, pessoas que de fato não tinham um pacto com Deus, pessoas que eram separadas de Deus. Mas essa mulher, ela acreditava, ela sabia que era Deus, ela sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso, ela sabia que era o Filho de Deus, ela sabia que era o Rei, e quando ela ouve essa palavra, ela teve uma reação tremenda. A palavra do Senhor diz que ela vem e ela adora a Deus, ela se prostra. Algumas traduções dizem que ela se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, e ela diz: Senhor, socorre-me. Como é que é uma coisa dessa? A gente olhando para o texto, meditando nisso aí, como é que uma pessoa, que atitude é essa? O que faz uma pessoa ter uma atitude dessa? Se não for a fé, se não for a certeza. Ela tinha uma certeza profunda, uma convicção plena, nada podia abalar a fé daquela mulher, porque mesmo ouvindo isso, ela veio, prostrou-se e adorou, caiu aos pés do Senhor e disse: Senhor,
socorre-me. Porque ela sabia que ele podia, ela sabia que ele tinha todo o poder. Porque se ela não tivesse uma fé tão profunda, vamos embora, não, deixa para lá. Mas quem crê desse jeito, quem crê dessa maneira, não se abala. Não se abala. Aí ela adorou. Ela vai mais profundo. Aí o clamor fica mais intenso. Ela derrama a alma. Ela aprofunda. Ela adora. Na NVI diz que ela se ajoelha. Também diz que ela diz assim: ajuda-me, socorre-me, Senhor. E o Senhor disse que não é bom. No versículo 26 ele disse: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Veja que ele faz uma comparação aqui bem interessante, que ele compara ela não com um cachorro, esse cachorro vira-lata que fica no lixo da rua comendo. Não, ela compara ele com um cachorrinho que tem dono, que é bem cuidado, que está em casa. Porque ele está dizendo assim, ele compara ele com um cachorrinho que fica debaixo da mesa, está comendo, o cachorrinho está lá debaixo da mesa esperando que caia alguma coisa para ele comer. É isso que ele está dizendo aqui, E ele está dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos, que está na mesa, todo mundo, e dizer: vou pegar teu prato aqui, tua comida, e dar para o cachorrinho. É isso que ele está dizendo. Mas ela diz uma coisa tremenda. Vê a humilhação dessa mulher. Ela diz assim: mas Senhor, mas o cachorrinho come das migalhas que caem da mesa do seu dono. O que é que ela está dizendo aqui? Está dizendo: Senhor, eu não me importo, Senhor, com o resto. Eu não me importo, Senhor, que o Senhor pegue a migalha que for caindo da mesa, que é da nação de Israel, que é do teu povo. Eu não faço parte do teu povo, mas a migalha que cair, Senhor, eu quero. Vê que tamanha humilhação dessa mulher. Ela se humilha de tal maneira: eu não me importo, Senhor. As migalhas que caem, eu quero as migalhas que caem. No versículo 27 ela vai dizer, Ela, contudo, no versículo 7 replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Sim, Senhor, eu não me preocupo, Senhor, mesmo que seja o resto, Senhor, eu quero, Senhor. Ela reconhece a sua fraqueza, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece que ela é indigna, ela reconhece que ela é pecadora, ela reconhece que de fato ela não merece, ela reconhece tudo isso, mas ela olha para o Senhor e diz: eu sei quem o Senhor é. É uma coisa tremenda isso aí. Eu sou fraco, eu sou miserável, eu sei, Senhor, e mesmo que seja o resto eu posso comer, mas eu sei quem o Senhor é. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é rei, eu sei que o Senhor é Salvador, eu sei que o Senhor tem todo o poder. É isso que ela está expressando através das suas atitudes. E o Senhor Jesus agora olha para ela, e o Senhor Jesus vai dizer uma coisa para ela, que ele não diz isso com nenhuma das pessoas de Israel, ele diz com isso com nenhum dos seus filhos. Ele elogia essa mulher. Vê que coisa tremenda. O rei, o criador do céu e da terra, o criador do universo, aquele que criou todas as coisas, ele olha para ela e faz um elogio a ela. Ele diz assim para ela: mulher, grande é a tua fé. Você já pensou o que é isso? O próprio Deus olhando para ela assim, dizendo: mulher, grande é a tua fé, mulher, faça-se como tu queres. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 30, acontece um milagre, E deixa eu ler o 7, versículo 30 de Marcos, que é bem interessante o que ele diz aqui, no capítulo 7, versículo 30 de Marcos. Ele diz assim, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a tinha deixado. Jesus disse: vai, mulher, a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E quando ela volta, a menina estava sentada, estava sobre a cama, estava curado, o demônio tinha o deixado, porque Deus, quando ordena, acontece. Ele tinha todo o poder. Veja aí, aquilo que a mulher pensava, aquilo que a mulher imaginava, aquilo que a mulher acreditava, aconteceu, porque ela acreditava de fato quem era Jesus. Ela cria como aqueles judeus não acreditavam, ela acreditava como aqueles religiosos não acreditavam. Ela acreditava dessa maneira. Aí deixa eu fazer algumas observações aqui, que eu acredito que é muito interessante, Esta mulher acreditava, ela tinha fé, uma fé viva,
uma fé no seu ser, no seu interior, e essa fé levou ela a ter várias atitudes, né? E atitudes surpreendentes, sabe por quê? Porque ela tinha fé, e essa fé levou ela a perseverar. Isso é a oração perseverante. Quando temos uma fé profunda, como tem uma fé, acreditamos de fato na palavra de Deus, nas promessas de Deus, você persevera, você não desiste, você persevera, você passa por cima de qualquer coisa. As pessoas não podem te fazer parar, a calúnia não pode te fazer parar, as tentações não podem te fazer parar, as dificuldades não podem te fazer parar, as enfermidades, nada disso, o diabo, nada disso pode te fazer parar, porque quando temos uma fé madura na palavra de Deus, confiante, nos leva a perseverar. A fé que nos leva a perseverar. Você não desiste. Você anda de cabeça erguida. Você vence. Você faz loucura segundo o mundo. Aí você vai ser exposto ao ridículo. Porque o que essa mulher fez aqui é ser exposto ao ridículo segundo o mundo. Sair gritando. Mas ela fez isso porque a confiança dela era inabalável. Ela sabia que estava diante de Deus, ela sabia que nada podia parar ela sabia. Por isso, irmãos, olha, as pessoas podem te criticar, podem te maltratar, podem se levantar contra você. Se sua fé for uma fé madura, você vai dizer: eu vou continuar, eu não vou parar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não importa aqui na região que os povos pensam, as críticas que faz a igreja, o que o povo acha de nós, isso não importa. Por quê? Porque sabemos em quem tenho crido. Sabemos em que temos crido, o que nós acreditamos, no Deus que acreditamos, Ele é maior do que tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele governa sobre tudo. Um dia Ele vem buscar a sua igreja. Por que parar? Por que desanimar? Devemos ser perseverantes, meditar na palavra, aprofundar nosso entendimento nas Escrituras, porque acreditamos nas promessas de Deus. E a primeira coisa que eu observo aqui é que ela era perseverante, ela não desistia, ela era firme, ela era constante. Ela venceu muitos obstáculos. Quando olhamos aqui para a palavra, a gente observa que ela grita no meio da multidão, ela se põe no ridículo. Sabe por quê? Porque ela sabia que estava fazendo isso diante de Deus, e as pessoas mandam ela parar, os discípulos mandam ela embora, mas ela continua clamando, porque a fé dela estava acima da razão. Ela acreditava que de fato estava diante do Deus Todo-Poderoso. É isso que ela fazia. E ela vai lá, ela se humilha, ela diz: socorre-me, porque ela acreditava de fato. Ela se curva no meio da multidão, ela cai aos pés do Senhor Jesus, cai de joelho, abraça Ele e diz: Senhor, socorre-me. Ela adora, porque ela sabia que Jesus era Deus e que Ele tinha todo o poder. Ela sabia disso. Ela sabia que Ele podia curar, por isso que ela fez isso. Ela não desistiu. Ela acreditava de verdade, porque tem gente que diz que acredita, mas ela acreditava de verdade. Mas não só isso, ela também, ela não se preocupa, ela não se importa, ela reconhecia as suas fraquezas, ela reconhecia as suas limitações, ela reconhecia a sua oposição. E quando Jesus diz assim: não é bom tomar os pães, o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela vai dizer: mas Senhor, eu como das migalhas. Eu não me importo, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode libertar minha filha. Eu sei que o Senhor pode curar. Eu sei que o Senhor é Deus, por isso que eu estou aqui, socorre. Eu sei que o Senhor pode. É isso que ela está dizendo através das suas atitudes. Isso é uma fé, é algo muito profundo, é algo muito que a gente precisa buscar mais o Senhor para ter essa profundidade de fé, para ter essas atitudes com mais profundidade. É porque a gente precisa buscar mais, a gente precisa entender mais. Isso precisa estar na nossa mente de uma maneira profunda, nas nossas emoções, nos nossos corações, para que possamos ter atitude como essa mulher. A fé nos leva a perseverar. E perseverar, e mais profundo, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Segunda coisa que ele coloca aí é que ela gritava, né? E ela incomodava. No versículo 22, no versículo 23, ele diz que ela incomodava, e no versículo 25 diz que ela adorava. Isso é impressionante. É uma fé impressionante, é uma perseverança, é algo impressionante, e isso a gente observa isso através das atitudes dela. E muitas vezes, quando olhamos para a igreja, como a gente vê no nosso meio pessoas que se entristecem com bobagem, com
palavras, porque o irmão está com a cara feia, porque o irmão não é do mesmo partido político, porque o irmão é de um partido, é de outro. As pessoas ficam com raiva por causa de pequenas coisas. Que fé é essa que temos? Que é uma fé muito de menino, uma fé imatura. Precisamos ter uma fé profunda, que não se abala, que tem convicção que está na presença de Deus, que tem convicção que serve a Deus, tem convicção que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que nada abala. E olhe para isso, olhe que é uma fé impressionante. As atitudes realmente mostram isso. E é interessante isso, quando olhamos para tudo isso, que o próprio Senhor Jesus chama a atenção do Senhor Jesus, a fé dessa mulher. A terceira coisa que eu observo é que a fé dela, essa certeza que era Cristo, a certeza que era o Messias, a certeza que ele podia todas as coisas, a certeza que era Deus, que era Cristo o Messias prometido, fez com que ela tivesse um coração submisso. Ela acreditava no senhorio de Deus, de Cristo. Veja até a expressão que ela diz, Jesus, filho de Davi, é a ideia que ele é rei, a ideia do senhorio, a ideia que ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso me leva a pensar, é a ideia de nos aproximar de Deus, né? As atitudes dessa mulher, a fé correta, nos leva a nos aproximar de Deus com uma atitude de adoração, mas uma atitude de um coração submisso. Quando eu olho para a oração do Pai Nosso, eu percebo isso, porque na oração do Pai Nosso é a ideia que a nossa oração deve ser uma oração submissa. Não é uma oração que eu vou chegar diante de Deus orando e dizer, Senhor, eu quero ficar rico. Não é uma oração que eu diga assim, Senhor, o pão de hoje nos dá hoje, estou satisfeito pelo que o Senhor tem me dado. É a oração que diz assim, Senhor, eu tenho que perdoar, eu tenho que te obedecer. É a oração que diz assim, Senhor, não me deixe cair em tentação. É a oração que diz assim, é Deus que tem me sustentado, eu te agradeço, Senhor, porque se eu cheguei aqui, foi porque o Senhor tem me sustentado. É a oração que diz, Deus é o Rei, Ele é o Senhor do Universo, Ele governa sobre tudo. Essa mulher tem essa atitude. Veja que quando ela pede, o Senhor não dá atenção, ela vem, prostra-se ao pé dele, é reconhecendo. É um coração submisso, reconhecendo a grandeza, a divindade, que Ele é poderoso, que Ele é digno de ser adorado. Então quando você ora, na sua perseverança, ele tem que ser com comunhão, ele tem que ser com adoração, ele tem que ser reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que ela chega e se prostra. A gente vê isso no versículo 25, ela se prostra, ela cai aos pés do Senhor, porque ela reconhecia, ela sabia que Ele era Deus, ela sabia que Ele podia todas as coisas. A quarta observação é que é impossível termos uma vida, sermos perseverantes em oração, se não tivermos um propósito, um pedido, ou algo para alcançar. Preste atenção nisso. Essa mulher só fez isso, ela sabia, porque ela tinha uma grande dificuldade. Qual era a dificuldade? A filha dela que estava possessa, endemoniada. Mas quando você pede alguma coisa a Deus, você tem que fazer com uma atitude de adoração, clamando, sabendo que somente Ele pode. Muitas vezes a gente busca a Deus com um coração arrogante. Por isso que isso não é fé. Isso é buscar Deus sem nenhum temor, sem reconhecer o senhorio de Cristo. É aquilo que em Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjar nos seus próprios prazeres. A oração é para glorificar o nome do Senhor. Então aqui, ela tem um propósito definido, buscar a cura da sua filha. Mas você vê que o foco principal não era somente buscar a cura da filha, era clamar, era pedir por socorro, era adorar, era submeter, era humildade, era dependência de Deus, era reconhecer que Ele era o Rei. Então na oração, quando a gente ora, de fato a gente tem muito o que pedir, a gente tem muito o que fazer, porque quando a gente pede assim: Senhor, abençoa minha família, a gente pode passar 10 minutos adorando ao Senhor. Quando a gente diz: Senhor, abençoa meu trabalho, a gente pode passar 20 minutos falando palavras de adoração ao Senhor, dizendo que Ele é o Rei, dizendo que Ele é o Senhor, dizendo que Ele governa, dizendo que Ele pode tudo, dizendo que Ele nos dá tudo, dizendo que Ele supre nossas necessidades, dizendo que somente Ele que pode dar, dizendo que Ele já supriu todas as necessidades, dizendo que é Ele que nos dá dia após dia.
para poder a gente dizer assim: Senhor, eu sou necessitado, me abençoa, mas eu sei que o Senhor tem me dado muito, eu te dou graça por tudo. Aí muitas vezes a gente vai orar e a gente não consegue pedir, a gente não consegue orar. Por quê? Porque nos falta gratidão, nos falta reconhecimento, a fé é pequena, a gente não consegue ter conhecimento de Deus, a gente não tem conhecimento da Escritura, a gente não consegue orar, diz 2, 3 palavrinhas e já fica cansado. Mas quando a gente aprofunda, quando a gente tem conhecimento da Escritura, quando a gente conhece a Deus de fato, a gente começa a falar e a gente vai dizer, vai falando e o tempo é curto para falar quem Deus é, para poder a gente dizer assim: Senhor, estou aqui como pobre necessitado, abençoa esse pobre homem. Mas para isso precisa meditar, precisa aprofundar, nossa mente precisa estar preenchida, cheia da palavra de Deus. E por último, ela sabia que era Deus, ela sabia que era o Senhor prometido, ela sabia que era o Rei, que tudo podes. A convicção dessa mulher, a convicção dela, fazer com que ela amasse, ela tinha um amor, ela sabia do amor de Deus, ela sabia do poder de Deus. E quando de fato temos essa compreensão, quando de fato temos esse entendimento, quando de fato conhecemos a Escritura, quando de fato sabemos o Deus que servimos, sabe qual é a nossa tendência? É sermos perseverantes na oração. Sabe por quê? Deus, Ele pode resolver todos os nossos problemas. Pode ou não pode? Porque tudo Ele pode. Ele pode tirar todas as nossas angústias. Pode sim. Ele pode tirar todas as nossas ansiedades. Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Ele nos livra de todas as tentações. Ele nos livra da queda. Quando temos essa convicção que Deus está governando sobre nossas vidas, você não vai parar, você vai pedir e não vai acontecer, você vai pedir de novo, você vai continuar clamando, você vai continuar pedindo, você não vai desistir, e você vai chorar, e você vai clamar, você vai adorar, você vai gritar por socorro, porque você sabe que Ele pode. Deus, Ele pode todas as coisas. E essa mulher sabia que Deus podia, ela sabia, e ela persistiu, nada pôde parar ela, porque ela tinha convicção que Jesus podia, e ela sabia que Ele era misericordioso. Então, irmão, para concluir, é preciso entender isso. Muitas vezes temos essa fé fraca, somos fracos, desanimamos com facilidade, não somos perseverantes, é porque a nossa fé é pequena. Se de fato tivermos uma compreensão profunda, um entendimento profundo de quem é o nosso Deus através das Escrituras, vamos ter uma vida intensa, em oração, diante da palavra de Deus, vamos colocar em prática a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, você quer ser perseverante, você quer ser firme, você não quer desistir, você quer ter uma vida prática de oração, de adoração ao Senhor, os cultos com fervor, em adoração, mergulhe na palavra de Deus e peça a Deus: aumenta a minha fé, Senhor, me ajude a te buscar. Como eu falei ontem, pega a Bíblia, abra a Bíblia, leia a Bíblia, ore com a Bíblia aberta, olhando para o texto bíblico, e diga: Senhor, faz com que eu creia, Senhor, aumenta a minha fé, coloca no meu coração as tuas palavras, me ajuda a crer nas tuas verdades. E persista e clame para a tua fé aumentar e aumentar a cada dia. E quando as dificuldades surgirem, você ora e você clama, e não acontece, você continua clamando, porque você sabe que Deus pode fazer. E as coisas serão diferentes nas nossas vidas, não porque todas as coisas vão ser resolvidas, mas porque vamos ter a plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar e que o Senhor possa nos ajudar, e que de fato possamos colocar em prática a palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra, e que possamos de fato engrandecer o nome do Senhor.